algo errado aqui. Bom, eu acho que não precisa dizer o que isso significa, né? Todos os que me antecederam falaram bem sobre essa desordem e retrocesso. O que a gente precisa avaliar rapidamente é que está tudo concentrado, né? Nós temos aí 75% da arrecadação nacional. Não importa se o número é 70, 69, 75, o que importa é o que fica na cidade, o que importa é o que fica no Estado. O Brasil é um grande cabeção, né? Decisões políticas e econômicas absolutamente concentradas em Brasília. Por que ele está pulando? Decisões administrativas. Praticamente todas as decisões administrativas vêm de Brasília. Nós temos até Ministério da Cidade, gente. Pode um negócio desse? Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados? Ministério das Cidades. Legislações. Nós temos 5,2 milhões de normas legislativas. 5,2, não está errado, não. Todos nós aqui somos infratores, pode ter certeza. Judiciário concentrado. Brigas até de condomínio vão parar aonde? Lá no Supremo Tribunal Federal. Quem tiver paciência, birra, o troço vai parar lá na Suprema Corte, sim. Política externa tendenciosa. Eu acho que isso foi bastante falado hoje também, os amiguinhos, né, desses governos que estão aí nos últimos 13 anos. Risco à liberdade e democracia. Acho que tudo isso foi também comentado, muito bem comentado. O Tom Martins, né, fez um preâmbulo assim, espetacular, realmente, te agradeço muito, né? E todos os demais que falaram também deixaram bem claro quais os aspectos que deixam a liberdade e a democracia em risco. Sistema político eleitoral anacrônico. Isso não é só um problema de urna eletrônica, nós temos um problema de sistema político completamente equivocado. Nós não temos um sistema político, nós temos uma bagunça. Uma bagunça. Tudo garantido por essa porcaria aí, ó. Tá? É o fim da picada, gente. Né? O fim da votação é o fim da democracia, é o fim da picada mesmo. E eu, me desculpe, mas eu vou tocar realmente por causa dos tiranos, chamado tempo. Quem tem aqui 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos de idade, vai saber muito bem que sempre nos foi dito, desde crianças, o Brasil é o país do futuro. Eu pergunto, que futuro? Alguém aqui falou sobre, acho que foi a Bia que falou sobre o filho dela, que o pessoal traz a notícia de que a única saída do Brasil é jogar uma bomba em Brasília, né? Não sei se foi você. Então foi alguém. O Marcelo? Ah, o Marcel, isso mesmo, né? Pois olha, essa ideia até ocorreu, sabe? Mais ou menos parecida, assim, né? Um certo presidente de um certo país chamado Brasil reuniu um monte de pessoas, né? Sociólogos, filósofos, cientistas, políticos, empresários, as grandes cabeças pensantes, jurisconsultos, enfim, tinha lá umas 400 pessoas, grandes fazendeiros, né? Os donos de negócios, enfim, e todos que teriam interesse em fazer alguma coisa pelo país. Mas o problema é que ninguém mais sabia o que fazer. Os ministros não sabiam o que fazer, o presidente não sabia o que fazer, então resolveu reunir, fazer um grande brainstorm, né, uma tempestade de parpite, né, como é conhecido em Minas Gerais, e para ver o que poderia fazer. E aí várias ideias foram discutidas, de repente uma pessoa levanta-se, muito entusiasmada, e, senhores, nós temos que nos mirar nos exemplos da história. Os Estados Unidos
destruíram o Japão. Jogaram bombas, 2 bombas e destruíram o Japão, e reconstruíram o Japão com uma constituição feita pelos americanos, Douglas MacArthur. E o Japão se tornou o 2º maior PIB do mundo. Hoje já não é mais. Fizeram o mesmo com a Alemanha. A Alemanha também foi destruída e foi reconstruída com princípios da Constituição norte-americana. Então a solução é muito simples, senhoras e senhores. Nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos, eles vêm aqui, destroem tudo e impõem, né, o modelo de país deles, né? E a coisa vai funcionar. Todo mundo adorou, sabe? Ovacionaram, cara. Ficaram assim, até os militares ficaram fazendo cálculos, né, das perdas, aquela coisa toda, né, para não ferir muito ego, enfim. Mas a coisa já estava toda planejada e quase que estavam tomando a decisão quando um grande fazendeiro, muito simples, homem muito simples, mas aquela sabedoria, né, de Minas Gerais, o mineirinho. Tem alguém de Minas aqui? E ele pediu a palavra e todo mundo, o quê? Tem alguém contra essa ideia? Ele falou, olha, a ideia até que é boa, né? Mas eu preciso fazer uma perguntinha aí. E se nós ganhar a guerra, o que é que nós vamos fazer? Pois o que tem que ser feito é isso aqui, é refundar o país. Dar uma nova cara para esse país. O país precisa ter uma identidade. E para isso é preciso reorganizar a casa, é preciso refundar a nação. Começa como? Autonomia dos estados, referendos com autonomia para legislar, e muitos referendos feitos pelo povo. Inclusive trabalhista, penal e civil, tem que ser decidido em cada estado. Não faz sentido a coisa toda ser federal. Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, Suprema Corte Estadual, você tem que transferir o que se chama de infraconstitucionalidade para os estados. E não ficar tudo lá em Brasília. Brasília tem que ficar com a Constituição, com o Supremo Tribunal cuidando da Constituição. Polícia Estadual Complementar. São Paulo tem 685 municípios, me corrija se estiver errado. Uma secretaria de segurança pública para cuidar de Polícia Civil, Polícia Militar, todo aparato para todos os municípios, em todos os sentidos. Ou seja, um processo de centralização que se repete de Brasília para os estados e também para as cidades, com certeza. Isso tudo custa caro. O cruzamento de atribuições e tudo mais. Então, nós estamos propondo uma polícia estadual que seja complementar à polícia dos municípios. Não estamos inventando nada, isso já acontece lá fora. Autonomia tributária, o dinheiro tem que parar de sair dos estados, tem que ser recolhido nos estados e ficar nos estados e parar de ir para Brasília. Não faz sentido ir lá em Brasília buscar. Os municípios, onde é que nós moramos? Todos nós moramos nas cidades, nos municípios. Quando você trata de reforma, você tem que tratar começando não só com a reorganização política, administrativa, etc. Você tem que visar problema de custo. Por que nós temos que remunerar vereadores? Por que não é melhor dar liberdade para as cidades decidirem, os pagadores da conta decidirem se vão remunerar vereadores ou não? Pode ser que São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, enfim, que não vai ter vereador que queira trabalhar de graça. Ok, a cidade decide pagar. Mas uma cidade com 5, 10, 20, 50 mil habitantes precisa, de repente eles decidem o que fazer. O custo da Câmara é muito maior do que o custo dos vereadores, é uma coisa a ser lembrada também. Vamos lá. Prefeitos contratados. A pergunta, olha, eu sou o presidente nacional do Federalista, é um partido político que nós estamos fundando. E a pergunta que eu faço para refletir é: a cidade precisa de partido político?
Cidade não precisa de partido político. Cidade precisa de gestores, de administradores. Por que não contratar? Por que não conformar um conselho? Gente, não estão inventando nada. Isso é quase todos os países europeus, Canadá, Estados Unidos, é assim. Ou então, não, mas queremos continuar elegendo. Beleza, mas não precisa de partido. O Bill de Blasio, ele foi eleito sem partido, prefeito de Nova York. Mas ele é democrata, republicano, não importa mais. Partido não atua na eleição da cidade, não ocupa vagas, não faz coligações, não existe essas porcarias. Não, concurso público para prefeito, para administrador urbano não precisaria. Você forma um conselho, uma associação, uma associação quase que uma associação de moradores, né, da cidade, contrata o sujeito lá e acabou. Não gostou, rescinde o contrato, traz outro. Vai formar, como ele falou ali, síndico, vai formar profissionais, né? Cidades sem partidos, é o que vai acontecer. Cidades não precisam de partidos. Autonomia tributária. Quando você consegue reduzir os custos da cidade, muito, custo de gestão, custo de administração, custo da folha. Gente, sabe qual é o custo da folha no Brasil, do funcionalismo público em relação à arrecadação? 89,7%. Eu sei, mas eu estou terminando. Autonomia tributária, referendos municipais, juízes eleitos pelo povo, juízes distritais, para poder fazer a justiça. 70%, 80% de todo o sistema, todos os problemas judiciais acontecem dentro das relações sociais. Por que não se resolver ali? Resolve ali com o juiz distrital, eleito pelo povo e acabou, mas sem partidos. Tem muitos detalhes para falar e que não dá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapazinho. Tem como tocar aí? Deu. Segurança Pública Municipal, evidentemente. A Segurança Pública Municipal com a polícia. Cidade de 5 mil habitantes, sabe como é que se resolve a segurança? Um sujeito eleito pelo povo, um delegado, um Chevette 78 e 2 capial contratado. Está resolvido o problema. Precisou de ajuda? Pede ajuda para a Polícia Estadual. Simples. Todas as demais atribuições, educação, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento, tudo dentro de uma hierarquia subsidiária, ou seja, partindo da base local e aquilo que o município não consegue fazer, o Estado ajuda. Mas é o Estado federado, onde o município está. A nossa Constituição colocou a cidade como diretamente ligado à União. Já no primeiro artigo, o município pertence à União. É um federalismo de 3 níveis, 4, na verdade, porque Brasília entrou como ente federativo. Isso é um troço de maluco, né? Governo federal. Relações... Não, aqui já é o último, já cheguei no governo federal. Relações internacionais, fundos emergenciais, né? Forças Armadas, são as atribuições do governo federal. Polícia Federal, moeda, secretarias normativas no lugar de todos os ministérios. Não precisa de um monte de ministérios. Não vai ser mais necessário redistributivismo. Então, as secretarias que vão existir são aquelas normativas. Pesos e medidas. Cada estado não vai ter um sistema de pesos e medidas próprio. Isso tem que ser nacional. Moeda, sistema de seguros, sistema financeiro, em propriedade intelectual, etc., são coisas que têm que fazem parte da União, né? Supremo Tribunal Federal, para cuidar de Constituição, uma Constituição curta. Nós temos uma Constituição hoje cujos 2/3 não estão regulamentados. Eu carrego a Constituição americana aqui, para mostrar que uma folha de papel parece uma bula, né, de remédio, com 7 artigos, 27 emendas, 225 anos. Auto-aplicável. Carrega na bolsa, carrega na carteira. Alguém carrega a Constituição brasileira conosco? Ninguém carrega. Eu uso para peso de porta.
Então, sistema tributário é coisa simples também, é um imposto sobre o consumo, acaba com todos esses mais de 100 tipos de tributos. Acaba com tudo isso. Empresa não foi feita para pagar imposto. Nós tributamos todas as etapas de todas as cadeias produtivas da produção. Tudo. Esse é o maior equívoco do planeta ou da galáxia. Ninguém faz isso. Por isso que nós não temos competitividade. Pode fazer reforma tributária que quiser. Enquanto continuar a tributar a produção, esqueça. Não tem jeito de dar certo. Como o Roberto Campos dizia, não tem perigo de dar certo. A União, os estados, a União fica com as aduanas, os estados ficam residuais, cidades com sistemas livres, dentro de um imposto de consumo. Você vai comprar aquela filmadora, vai comprar a cadeira, vai comprar o carro, vai comprar seja lá o que for, é um imposto dividido nas alíquotas correspondentes para o município que a determinou, para o estado que a determinou X e a União que fica fixo. Ponto. Todo mundo tem o dinheiro, todas as três esferas de governo têm o dinheiro em 48 horas ou 24 horas pelo sistema de compensação que existe no Brasil hoje. Se quisessem fazer uma reforma política, bastava aquela cláusula de acesso partidário ao Congresso Nacional. Só aquilo ali resolveria 85% dos problemas políticos no Brasil. Nós teríamos aí 2, 3 ou 4 partidos no máximo no Congresso. Nós temos hoje mais de 20. Tá? Voto facultativo impresso, evidentemente, e fim do foro privilegiado. Né? Princípio da subsidiariedade, ou seja, o princípio da hierarquia das leis e da hierarquia das atribuições. Uma Constituição de princípios, eu mostrei a Constituição americana, nós estamos com um ensaio em discussão popular. Como essas apresentações vão estar no site, né, do Blogspot, lá vai ter o link, inclusive, nós já colocamos um ensaio constitucional, 87 artigos e 19 disposições transitórias, a discutir com a população, de maneira que a gente possa encaminhar isso para um comitê de notáveis o ano que vem, daqui a 8, 10 meses, e começar a formatar, sistematizar e consolidar um texto para que a gente chegue em 2018 e a gente consiga, então, registrar o partido, colocar o partido para competir e apresentar um candidato à presidência da República. Esses são os 3 caminhos. Veja que cada coisa é 3. O que se pode fazer? Trabalho formiguinha, que é esse trabalho formiguinha aqui do conclave também. Nós já temos muitas formigas espalhadas pelo país. Né? Caneta, formulários, tudo baixa na internet, imprime e vai colhendo assinaturas. Não esperem as coisas acontecerem, não espere que alguém vai fazer, porque ninguém vai fazer. Aqui nós temos lideranças de movimentos, como a Carla, como o Luiz Felipe, temos vários outros, o Marcelo estava aqui, como é o nome do... Otávio, né? O Hugo, enfim, tem vários aqui, várias lideranças de movimentos. Se começarem a juntar essas forças, ninguém precisa sair, abdicar, porque nós temos que continuar a fazer pressão, fiscalização e tudo mais. Como bem lembrado pela doutora Maria Cortes, com relação ao voto impresso, o TSE vai dar um jeito de criar problema. Nós temos que intensificar, por meio dos movimentos, todas as ações, mas a gente poderia aproveitar este momento espetacular para transformar o país. Porque, como bem disse alguém, aqui hoje, não adianta só tirar, acho que foi você, Tom, não adianta só tirar essas pessoas de lá. Você mesmo demonstrou, numa outra palestra, a alternância entre políticos e populistas e oligarcas. Aquela Glória Álvares também demonstrou isso, né? Que é exatamente isso que acontece. Então nós temos que agir, temos que aproveitar a oportunidade, simplesmente usando uma arma espetacular que é a caneta. A caneta, formulário, boca, está aqui todos os instrumentos que nós temos à disposição hoje. E aí a gente consegue realmente uma revolução federalista. Nós é que somos os donos desse país, e não essa meia dúzia de oligarcas e populistas. Então, nós
formadores de opinião, vamos fazer a mensagem chegar cada vez mais longe, exatamente como os círculos concêntricos de uma pedra federalista atirada no Lago da Nação. Um grande abraço a todos, muito obrigado, parabéns a todos aí. Muito obrigado pelo microfone.